Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Uda, a profetisa esquecida. Você já ouviu falar de Uda, a profetisa esquecida que mudou a história de Israel? Passagem bíblica. A palavra do Senhor veio a Uda, a profetisa, mulher de Selum, filho de Tikvá, filho de Arás, guarda-roupa. Ela morava em Jerusalém, no segundo bairro. E eles falaram com ela a esse respeito. 2 Reis 22, 14. Interpretação e exemplo. Esta passagem nos apresenta a profetisa Uda, uma mulher que desempenhou um papel fundamental na história de Israel, embora muitas vezes seja esquecida. Assim como Uda, existem muitos personagens bíblicos que, apesar de sua importância, acabam ficando à sombra de outros mais conhecidos. Assim como Uda, existem pessoas em nossa comunidade cristã que exercem um ministério valioso, porém pouco reconhecido. Talvez sejam aquelas que oram fervorosamente pelos outros, que visitam os enfermos, que acolhem os necessitados ou que simplesmente vivem uma vida de fidelidade a Deus, mesmo que longe dos holofotes. Parte 1. A história de Uda nos revela a importância de valorizarmos e honrarmos aqueles que, mesmo em silêncio, desempenham um papel fundamental no reino de Deus. Vamos explorar com mais detalhes a vida e o ministério dessa profetisa esquecida, a fim de entendermos melhor o seu legado e a lição que ela pode nos ensinar. Parte 2. Segundo a passagem bíblica, Uda recebeu uma mensagem específica de Deus em um momento crucial para o povo de Israel. Quando o livro da lei foi encontrado no templo durante o reinado do rei Josias, os líderes do povo foram consultar a profetisa Uda para entender o significado daquela descoberta. Uda então transmitiu a palavra do Senhor, declarando que o povo havia se afastado de Deus e que, por isso, julgamento e punição viriam sobre a nação. No entanto, ela também profetizou que, por causa da humildade e arrependimento do rei Josias, o juízo não viria durante o seu reinado. 2 Reis 22, 15 e 20. Essa mensagem de Uda foi fundamental para que o rei Josias tomasse as medidas necessárias para reformar o povo e restaurar a adoração a Deus no templo. Sua profecia ajudou a mudar o curso da história de Israel, evitando que a nação sofresse a punição imediata por sua infidelidade. Parte 3. A mensagem profética de Uda apresenta algumas características interessantes que a diferenciam de outras profecias bíblicas. Enquanto muitas profecias enfatizam principalmente o julgamento e a condenação, a palavra de Uda traz um equilíbrio entre o juízo e a misericórdia. Ao mesmo tempo em que ela revela o iminente julgamento sobre Israel devido à sua infidelidade, Uda também profetiza que o rei Josias seria poupado desse castigo por causa de sua humildade e arrependimento. Isso demonstra que Deus não deseja simplesmente punir, mas está disposto a estender sua graça e perdão àqueles que se voltam para ele. Outra característica marcante da profecia de Uda é o seu foco na liderança. Ao invés de se dirigir diretamente ao povo, ela transmite sua mensagem diretamente aos líderes de Israel, reconhecendo a importância do papel deles na orientação espiritual da nação. Essa abordagem nos ensina que Deus se preocupa não apenas com o povo em geral, mas também com aqueles que ocupam posições de influência. Ele deseja que os líderes sejam fiéis e responsáveis, pois suas decisões e ações têm o poder de impactar toda a comunidade. Parte 4. Sim, existem outros exemplos na Bíblia de profecias dirigidas especificamente a líderes, demonstrando a importância que Deus atribui àqueles que estão em posições de autoridade e influência. Um exemplo notável é a profecia de Natã ao rei Davi. Quando Davi pecou ao tomar a esposa de Urias e ordenar a sua morte, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo diretamente. 2 Samuel 12, 1-15. Nessa profecia, Natã não se dirigiu ao povo, mas ao próprio rei, responsabilizando-o por suas ações e anunciando as consequências que viriam sobre a sua casa. Outro caso é a advertência do profeta Elias ao rei Acabe, alertando-o sobre o julgamento que viria sobre ele e sua família devido à sua liderança perversa e idolátrica. 1 Reis 21, 17-24. Essa profecia teve um impacto significativo, levando Acabe a se arrepender temporariamente.
Esses exemplos nos mostram que Deus não apenas se preocupa com o povo, mas também com aqueles que estão no comando. Ele espera que os líderes sejam fiéis e responsáveis, pois suas decisões e ações têm o poder de mudar o destino de toda uma nação. Parte 5. As profecias dirigidas a líderes específicos nos levantam algumas importantes questões a serem refletidas. Como os líderes cristãos de hoje estão sendo desafiados e responsabilizados por suas ações e decisões? De que maneira a Igreja está cumprindo o seu papel de aconselhar e orientar os líderes, assim como os profetas bíblicos fizeram? Será que os cristãos estão atentos aos sinais de infidelidade e desvio moral entre aqueles que ocupam posições de influência? Quais são as consequências que podem recair sobre uma comunidade ou nação quando seus líderes se afastam dos princípios bíblicos? Como podemos cultivar uma geração de líderes cristãos que sejam fiéis, humildes e responsáveis perante Deus e o povo? Oração. Senhor, nós te agradecemos pela profetisa Uda e por sua importante mensagem que nos ensina sobre a responsabilidade dos líderes. Concede-nos discernimento e paciência para reconhecer e orientar aqueles que estão em posições de influência, para que eles sejam fiéis a ti e cumpram o teu propósito em suas vidas. Que possamos ter a coragem de confrontar o erro, mas também a sabedoria de oferecer tua graça e misericórdia àqueles que se arrependem. Que tua palavra seja a nossa bússola, guiando os nossos líderes e toda a tua igreja. Em nome de Jesus, oramos. Amém.